Olá pessoal do nono ano, do oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos lá para o final aí do capítulo 12, né? Crise do primeiro reinado. Agora, nessa parte, vamos falar aí do governo regencial, né? Vimos aí no último capítulo que Dom Pedro ele abdicou, né? Abdicou do seu cargo, do seu trono, né? Digamos assim, justamente porque não estava sabendo lidar com as questões políticas, né? Não estava conseguindo fazer uma política que agradasse em todos que estavam ali rodeando, né? Rodeando o poder, rodeando as elites, né? As elites ali do Brasil, né? Ou seja, não conseguia agradar tanto nem portugueses nem brasileiros que estavam no poder, não é verdade? Bom, então ele não sabendo lidar com essas questões, né, endividou também o país muito. Isso causou aí muita insatisfação, né, das elites. Enfim, então ele arrumou aí uma desculpa, digamos assim, que ia resolver os problemas lá em Portugal relacionado à morte do seu pai, não é? Ou seja, relacionado ao trono português que estava sob posse do seu irmão Dom Miguel, né? Então não era para ele tomar posse, sim Dona Maria II, não é? Então, isso ocorrendo, Dom Pedro vai abdicar, né, do seu posto, né, do seu trono e vai embora para Portugal. E aí, então, como que vai ficar o Brasil nesse momento, né? Como que vai o Brasil ser governado? De que forma ele vai ser governado? Por quem ele vai ser governado? No caso aí, Dom Pedro queria deixar o seu filho, né? No caso, Dom Pedro também, né? Dom Pedro de Alcântara, no caso aí que viria a ser depois Dom Pedro II. Mas só que tinha um problema. Dom Pedro, né? O Dom Pedro de Alcântara, Dom Pedro II, ele era jovem, né? Ele era uma criança, tinha apenas 5 anos de idade. Então a Constituição de 1824, formulada por Dom Pedro, proibia qualquer membro, né, da nobreza, da família, né, imperial aí, governar, né, por causa dessa baixa idade, né, dessa minoridade aí. Então, o que vai ocorrer? Vai ocorrer os chamados períodos governos regenciais, né, onde aí a Assembleia, né, o grupo de políticos da Assembleia vão se reunir e aí vão decidir como que vai ser o Brasil vai ser governado, né? Por Dom Pedro não tinha como, né? Então ele foi colocado, né, tipo, digamos assim, de escanteio, né? E aí então quem vai assumir são os regentes escolhidos por meio de votação numa assembleia, certo? Então os grupos políticos aí eles começam a se articular porque eles viram uma chance de estarem no governo, né? E estando no governo eles poderiam fazer as suas políticas de acordo com seus interesses. Mas acontece que essa política ela ia ser muito conflituosa, né? Porque havia muito jogo de interesses entre os líderes, né? Então, assim, os políticos que não tinham tanto poder, agora eles vão formar, digamos assim, grupos políticos para ter esse poder, né? Para ter chance de governar o Brasil. E então, eles vão formar esses grupos políticos, não conhecidos aí como partidos, né, ainda, mas grupo de pessoas, de políticos que vão ter os mesmos entendimentos, os mesmos interesses, né, em torno do governo. E então vai surgir aí o primeiro chamado, né, os liberais moderados, né, chamados chimangos. Esses eram contra, não é, a participação do povo na política. Eles eram a favor do voto censitário, ou seja, um voto feito por meio de renda, né? Então
eram muitos deles queriam poder só para eles, digamos assim, não queria dividir, não queria mudar muita coisa no poder. Outra coisa que eles queriam, uma economia totalmente agroexportadora, ou seja, uma economia agrícola para exportação, né, para atender aos interesses, né, estrangeiros de outros países, né, digamos assim. Bom, esse foi um grupo político, né, pessoas ligadas aí aos proprietários rurais, né, digamos assim. Depois tinha os liberais exaltados, né, esses liberais exaltados, eles conhecidos como farroupilhas, né, muito ligado aí às regiões, às províncias do sul. Eles defendiam a descentralização do poder, defendiam maior liberdade para as províncias, liberdade política, liberdade econômica, portanto não se sujeitando ao que vinha do Rio de Janeiro, às ordens que vinham do governo central, né? Defendia o voto direto, ou seja, um voto aberto, um voto direto que atendesse todos os cidadãos, ou seja, todos os cidadãos poderem votar, né? Eles também queriam o fim do poder moderador, né? Então eram pessoas aí que estavam muito engajadas, né, para uma mudança na política, ou seja, muito engajada para reformular, para mudar tudo que já estava posto, já estava aí sendo feito por Dom Pedro, certo? Bom, junto desses grupos políticos, desses dois grupos políticos, tinha os chamados restauradores ou caramurus. Esses caramurus, né, restauradores, como queiram, eles eram uma pequena parcela, né, um pequeno grupo de pessoas que desejavam o retorno de Dom Pedro, né, uma coisa que estava sendo impossível, o retorno de Dom Pedro para o Brasil, para continuar, né, tomando conta do governo, como era. Se ele não voltasse, José Bonifácio, que foi o tutor de Dom Pedro I, que continuasse no governo, governando até ele voltar, né? Então eles tinham um pensamento ainda meio com monarca, ainda voltado ainda para as questões de governos absolutistas, né? Então eles não tinham muita força, digamos assim, entre os grupos políticos no Brasil. Bom, então esse grupo político, com o tempo depois, ele perde a força, né? Ele não vai ter tanta notoriedade, tanta visibilidade, porque Dom Pedro, em 1834, ele morre, né? E ele morrendo, então não tinha mais sentido desse grupo político querer, né, reivindicar alguma coisa, lutar por alguma coisa, porque se ele estava pensando em Dom Pedro como o retorno de Dom Pedro para o Brasil para governar, não tinha mais como, né, isso ser possível, porque ele morreu. Então eles perderam a força da política brasileira, certo? Mas, enfim, eles não pararam por aí, né? Não tinham como mais reivindicar o que eles queriam, né? Mas lutaram para formar um outro grupo político para reivindicar depois por outros vieses, né, por outros interesses. Então aí no caso vai surgir dos restauradores, né, vai surgir o Partido Liberal e o Partido Conservador, outros dois grupos políticos que vão estar lutando pelo poder no Brasil. Bom, aqui é uma foto de Dom Pedro II, né, ainda menino, ainda jovem, com toda a pompa, né, de imperador, com as roupas, né, só que ele era menor de idade, então não chegou a assumir aí, né. Bom, então, pessoal, diante desse cenário, né, desses grupos políticos, vão surgir os grupos conhecidos, ou melhor, as chamadas regências, né, que a gente estava vendo aí. Então, o período regencial, ele vai surgir dentro desse contexto dos grupos políticos, né. Então, qual vai ser os interesses, né, do governo regencial? Qual vai ser
as reivindicações, como que eles vão agir, como que eles vão governar. Bom, então, quando foi para escolher, né, os membros que ia compor o governo regencial, houve a Assembleia estava de recesso, né, ninguém estava trabalhando no momento, então formou ali o chamado um governo provisório, digamos assim, até ser feito aí um governo decidido, né, quem ia ser os regentes a governar. Então, nessa regência provisória, né, ficou conhecido como regência trina também, que começou em 1831, né, abril de 1831, houve aí, né, as primeiras medidas, né, que eles tomaram no poder. Então, no caso aí, a readmissão do ministério, né, deposto por Dom Pedro I. Então, quando formulou um ministério no Brasil, na Assembleia Constituinte que teve, né, o Dom Pedro dissolveu tudo, acabou com tudo, e ele passou a ser o governador, ou melhor, o imperador, né, o comandante. Ele dissolveu, né, os ministérios, ou melhor, desculpa, gente, quando houve, né, uma tentativa de Dom Pedro querer acabar com os ministérios de políticos, formados por políticos portugueses, né? Dom Pedro quis acabar com isso, mas só que quando ele vai embora, os portugueses desejam voltar aos seus postos, né, ocuparem os seus postos. Foi isso que aconteceu. Bom, então, primeira coisa, a readmissão desse ministério composto aí pelos portugueses. Outro detalhe, concessão de anistia aos presos políticos. Então, quando houve aquele conflito, né, a Noite das Garrafadas, aquele conflito entre os políticos, né, muitos foram presos, muitos foram condenados, né, à prisão, e aí então exigiu-se a anistia, ou seja, a liberdade dos presos políticos, de uma forma eles não estarem mais, né, cumprindo essa pena, não estando mais preso. O outro detalhe foi a expulsão de estrangeiros do exército, ou seja, havia muitos portugueses ocupando vários cargos, né, de alta patente no exército, então eles queriam o fim desses estrangeiros no exército, né? Bom, então a regência trina de 1831, né? Aqui é um quadro, né, que representa a aclamação de Dom Pedro II. Foi feita as honras, todas as honras, né, para Dom Pedro II, porque ele passou a ser o herdeiro aí do Império, né, brasileiro, né? Então, essa imagem aqui representa essa saudação a ele. Bom, então a regência trina vai de 1831, né? Ela vai ganhar, né? Ou melhor, a regência provisória 1831, ela começa e termina, e depois vem a regência trina de 1831 a 1835. Então, ou melhor, a regência permanente, né? Aqui, como está aqui na apostila. Então surge a regência permanente, 1831 a 1835. Os regentes, ao serem escolhidos, né, eles vão comandar o Brasil de uma forma a sofrer pressões de todos os grupos políticos, né, proprietários de terras, aqueles que queriam mais liberdade nas províncias, aquele que desejava a volta da monarquia, a volta, enfim, de um governo monárquico, absolutista. Então eles vão sofrer pressões de todos os lados para que os regentes, né, conseguissem atender os seus interesses. Então aí surgem novamente, né, outros conflitos de não unidade, né, de um pensamento de desenvolver o Brasil, um pensamento de colocar o Brasil nos rumos do desenvolvimento, da prosperidade, né, do progresso, né, porque existiam grupos políticos que defendiam interesses particulares, né, defendiam projetos de poder e não projetos de Brasil,
digamos assim, né? Então não havia entendimento, né? Não se pensava no Brasil e sim pensava nos seus próprios interesses. Então começaram novamente aí as divergências, né? Desses grupos de políticos, né? Enquanto isso a população nunca era falada, nunca era mencionada, né? Então começou a haver os mesmos problemas, digamos assim, que ocorreu com Dom Pedro, né? Começou a ocorrer com os regentes. Mas enfim, diante dessas pressões políticas em torno dos regentes, né, cada um querendo defender os seus interesses, suas vontades, seus pensamentos, né, os ânimos voltam a se acirrarem, né, os ânimos voltam a ficar exaltados entre os políticos. E aí então, que ocorria, né, para acalmar os ânimos desses políticos? Quem era o apaziguador? Não existia esse apaziguador, né? As forças armadas, né, no caso aí o exército, que tinha uma função de acalmar, né, esses conflitos, não fazia nada, né? Pelo contrário, o exército, os militares começaram a entrar na confusão também, porque estava pensando nos seus próprios direitos, que era, por exemplo, o aumento de salário, né, melhores salários, pensando em afastar os portugueses, né, dos postos de cargos de altas patentes, né? Estavam pensando numa reforma política sem conversa, sem diálogo, e sim uma reforma política de forma a atender os seus interesses, né, dentro do poder. Então, o que vai ocorrer aí, pessoal, vai ser uma postura, né, de um militar que ele vai ver que os ânimos estão muito aflorados, exaltados, né? Vai precisar usar força para conter essas divergências, né? Esses conflitos, essas rebeliões, né? Digamos assim, entre os políticos. E então vai surgir aí, no caso, vai aparecer, né? Entrar no contexto aí, o padre Diogo Antônio Feijó, né, o conhecido chamado Regente Feijó. Ele como regente, ele vai tentar acalmar os ânimos entre os políticos por meio da força. Então o que ele vai fazer? Não só entre os políticos, mas entre a sociedade como um todo que se rebelasse, né? Ele vai criar a chamada Guarda Nacional, né? Ou seja, essa Guarda Nacional ela existe até hoje, tá, gente? Ela é chamada quando existem casos extremos, assim, em alguma cidade, em algum estado, né? Por exemplo, greve dos policiais em algum estado. Aí o governo federal hoje tem essa Guarda Nacional, então desloca para lá inúmeros militares para fazer o policiamento das avenidas, das ruas da cidade, né, do estado. Existe até hoje ainda. Enfim, mas quem cria foi o padre Diogo Antônio Feijó. Então ele cria essa Guarda Nacional em 1831. Então ele vai fazer o quê? Né, para poder acalmar os ânimos tanto no Rio de Janeiro, que era a sede do governo, né, imperial, quanto também nas províncias, né, nos lugares mais distantes, como no norte, no nordeste, no sul. Né? Ele vai nomear políticos, né, dessas regiões como digamos assim, Regente Feijó vai dar, digamos assim, uma espécie de poder militar para esses políticos dessas regiões, dessas províncias. E esses políticos foram aí depois denominados os chamados coronéis, né, os coronéis da cidade. Ou seja, eles tinham esse nome, porém não eram militares, né? Então eles tinham o poder de comandar o seu estado para acalmar revoltas, né, acalmar conflitos, reprimir manifestações, né, e se o caso fosse até com a força, né? Então, esses coronéis a gente vai ver muito em Brasil República, né? A gente vai estudar mais sobre eles mais para frente, né? Então, o que ocorre aí, né, no governo de Regente Feijó também, para acalmar os ânimos entre os políticos, principalmente no Rio de Janeiro? Ele vai acabar com o poder moderador que ainda existia da época de Dom Pedro, ou seja, não vai existir mais aquele poder que é centralizado na figura do
do imperador, né? E sim, o regente Feijó vai dar mais autonomia para as províncias. Só que ele vai dar uma autonomia política e não uma autonomia econômica e não vai fazer uma política de desenvolvimento das províncias, né, para melhorar a economia, para melhorar a condição social do povo nas províncias, né? Mas, enfim, ele vai ficar marcado mais por isso mesmo, pelo fim do poder moderador e também pela criação da Guarda Nacional, certo? Então, aqui é outro quadro, né? É o juramento da regência trina, né? Onde aparece aqui os regentes fazendo aí o juramento, né? O Papa aí, ele fazia todas as reverências, né? Para, digamos assim, para abençoar os regentes, né? Em torno do governo aí, do governo brasileiro. Bom, gente, esse comando, né, de regente Feijó, ele vai durar, ele foi eleito, né, como regente, mas só que ele não vai durar muito tempo, né? Porque regente Feijó, ele era um liberal e não soube conter as revoltas de uma forma específica, de uma forma efetiva. Né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai renunciar, né, em 1834. Né? Regente Feijó, ele vai sofrer muita oposição, né? Ele vai... oposição no sentido dos políticos mais conservadores, né? Ele vai ficar aí numa situação de... O que ele vai fazer no Império, né? Se ele vai agir para atender a todos ou alguns, né? Então, enfim, quando ainda em 1834 ele está ainda no poder, desculpa, ele não renunciou ainda, né? Ele está ainda no poder, ele vai fazer mais algumas coisas aí, que a criação, né? Desculpa, eu estava esquecendo, a criação da Assembleia Legislativa. Então ele acaba com o poder moderador, ele vai então fazer uma Assembleia Legislativa, ou seja, uma Assembleia composta por membros políticos que irão formular leis, né, criar leis, como hoje ainda existe, como hoje existe, né, no nosso governo republicano. Né? Além disso, né, regente Feijó vai por fim aí, ou seja, os membros, né, da Assembleia Legislativa vai por fim a regência trina. Pondo fim à regência trina, regente Feijó ele vai se tornar aí, digamos, o primeiro líder a compor uma outro tipo de regência, que é a regência una, certo? Então a regência trina, que regente Feijó não vai fazer mais parte, sim, ele vai entrar para a regência una, não é? Isso mesmo. Então, a regência trina era composta por 3, e agora surge a regência una, composta por um membro, sendo que regente Feijó foi eleito o líder, né? Digamos assim, o que foi escolhido, né, para compor essa regência feita por um regente, por isso regência una, né? Então, perde aquele caráter, né, de poder gerido por 3, agora é gerido por 1, que regente Feijó vai ser o escolhido aí com um mandato de 4 anos, né? Então ele fica no poder. Então todas essas medidas que eu falei ocorridas foram chamadas aí como ato adicional, ou seja, foi um complemento. A Constituição ela foi reformulada, ela foi adicionada mais algumas mudanças nela, que foi essas que eu falei para vocês. Então tá aqui, né, regente Feijó, né? Então ele vai ficar aí de 34, né, 35, vai até 1837. Mas aí vocês falam, professor, mas não eram 4 anos? Sim, 4 anos, mas ele vai ficar somente 2. E por que ele vai ficar somente 2? Justamente porque ele vai ter dificuldades, né, para governar,
justamente por causa de alguns movimentos que vão ocorrer nas províncias, né? Então, gente, esse caráter de Regente Feijó governar, ele estava querendo dar um caráter de república para o Brasil, né? Uma república federalista, né? Dando mais liberdade para as províncias, mas não uma liberdade plena, né? Então ele vai meio que se parecer com o que estava sendo formado no governo dos Estados Unidos, né? Uma república federativa, com a união dos estados, né? Mas Regente Feijó ele pecou aí por um lado que ele não conseguiu fazer uma política para dar liberdade econômica para as províncias, para trazer o desenvolvimento para as províncias, né? Então o Regente Feijó ele vai deixar o seu posto depois de 2 anos no poder, porque ele vai se deparar com inúmeras revoltas referente a esses problemas nas províncias. Então, vão surgir movimentos de caráter separatistas, né? Monarquistas, de pessoas querendo que retorne à monarquia, de abolicionistas, por causa que muitos queriam o fim da escravidão, né? Então, Regente Feijó ele não vai conseguir diálogo, né? Não vai conseguir gerir esses problemas. Então, Regente Feijó, né, administrando por um lado algumas questões políticas, por outro lado, né, as questões econômicas, desenvolvimento social, né, vai ficando aí a desejar. E então, no caso aí, no Pará, vai estourar uma rebelião, uma revolta conhecida como cabanagem, né? Então, muitos membros das elites ali dessa província, muitos índios, né, muitos mestiços, vão se revoltar contra esse governo, né, que centraliza muito o poder, que não pensa, né, num projeto de desenvolvimento do país, não pensa na economia local das províncias, né? Então, eles vão começar a se revoltar para querer se separar do Brasil. Ou seja, para viver, né, a sua independência, como estava ocorrendo na América Espanhola. Lembra o que a gente estudou? Então eles queriam se inspirar no que ocorreu lá, queriam se inspirar, né, esses revoltosos, na Revolução Francesa. Então acontecimentos externos estavam influenciando muito, né, os conflitos nas províncias também, né? Não era só a questão local, não, a questão interna, mas a questão externa também estava influenciando essas revoltas também. Então o Regente Feijó ele começou a receber críticas, né, dos políticos conservadores, né, que via que ele não estava sabendo lidar com essas revoltas. Mesmo ele criando a Guarda Nacional, né, estava um pouco difícil, porque também o Brasil é um território muito grande para se deslocar, né, com uma certa rapidez, agilidade, era difícil, até hoje é difícil, né, imagina naquela época, né, que nem existia avião, por exemplo, né. Então, estava difícil administrar essas questões, né, que estavam ocorrendo nas províncias. Mas, enfim, não conseguindo concluir o seu mandato, ele renuncia, né, não aguenta a pressão, as críticas e as revoltas. Em 1837, ele sai e entra outro regente, né, o Araújo Lima, que é esse senhor aqui, que também não vai ficar por muito tempo, né? Justamente porque ele não vai conseguir, né, lidar com essas questões. Então, o Araújo Lima era um conservador, né, era o oposto de Regente Feijó, né, nos seus ideais. O que ele fez? Anulou muitas coisas que Regente Feijó fez, né, anulou as reformas liberais, no caso, né, de liberdade das províncias, né, liberdade política. Então, o que ele fez? Acabou com as liberdades políticas nas províncias, né, nas regiões do Brasil, e fez com que as províncias começassem a submeter novamente, né, aquilo que Dom Pedro fazia, que muitos faziam, né, com o fim
com a abdicação de Dom Pedro, né? Ou seja, centralizou novamente o poder, limitando as províncias a se submeter à política do Rio de Janeiro, né? Então, voltando novamente um governo centralizador, sendo que o povo estava fazendo revolta para um governo descentralizador, né? Ou seja, com mais liberdade, né? Principalmente liberdade econômica, que eles almejavam muito. Mas, enfim, para poder então administrar o Brasil melhor, para não perder a unidade do território, né? Araújo Lima ele vai criar o IBGE, né? Que existe até hoje, que é o Instituto Brasileiro Histórico IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que existe até hoje, para poder conhecer a região, para poder mapear melhor a região, para poder, enfim, analisar quais características de cada região, de cada população. Então ele estava começando a pensar numa ideia de Brasil aí, né, de unidade territorial, conhecer os problemas de cada região, mas, né, isso ele não vai, digamos assim, prosperar muito, porque Araújo Lima vai passar por as mesmas coisas que Regente Feijó passou, muitas críticas, né, muitos movimentos separatistas, né, relacionado aí aos desejos, aos interesses de monarquistas, republicanos, abolicionistas, né, e separatistas, né. Então, esses movimentos, todos esses grupos de movimentos, né, não queriam submeter às ordens do Rio de Janeiro, porque eles acreditavam que o Rio de Janeiro, né, os políticos do Rio de Janeiro não pensavam no Brasil, né, e quando o Araújo Lima estava tentando pensar no Brasil, construindo o IBGE, a pressão é muita, né, desses movimentos, ele acaba sofrendo aí, digamos assim, uma crítica muito forte, né, fazendo com que ele não cumpra, né, digamos assim, o seu mandato até o fim de 4 anos, né. Então aí, ele não conseguindo fazer isso, o que vai crescer no Brasil, né? Os movimentos separatistas, né? E aí vai pipocar em um monte de lugar, no sul, no norte, no nordeste, a Balaiada, Sabinada, Farroupilha. Então, são movimentos de características, né, separatistas, de insatisfação com a política do governo do Rio de Janeiro, que vai ser, a gente vai falar mais, né, no próximo capítulo, numa próxima aula, certo? Então, gente, paramos por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Alguma dúvida aí, façam as suas anotações para a gente tirar no vídeo, e aí eu vou depois colocar essa atividade aqui, né, do capítulo 12, para vocês lá no vídeo, tá bom, gente? Então é isso. Beleza? Tudo bem? E até a próxima. Tchau, tchau, gente. Abração para todos. Tchau.